Como tem sido o teu gesto de perdão em relação aos outros? Qual é a medida que você tem dado a perdoar as pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso através do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero primeiramente agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem comentado, que tem participado dia após dia das homilias. Muito obrigado por este grande afeto, esse grande relacionamento de unidade que vai se criando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês cada vez mais. Você que chegou pela primeira vez, meu nome é Padre Isaac, sou aqui da comunidade Aliança e Misericórdia e te convido a inscrever-se no canal para estar conosco também, fazendo esse itinerário todos os dias. Bom, hoje eu quero pegar com vocês o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometerdes? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, se você então perdoar aos teus irmãos, o Pai que está lá no céu perdoará as nossas faltas. Geralmente a gente fala assim, mas eu não tenho dificuldade de perdoar, não tenho dificuldade de ter atrito com outras pessoas. Isso é muito bom. Porém, a gente tem que pensar que esse processo que nós estamos falando aqui também de perdão, ele vai muito mais do que simplesmente eu deixar de falar com alguém, não conversar, ter um ódio ilimitado por uma pessoa. Tá, essas atitudes são mais drásticas, elas são mais fortes e mais fáceis de nós percebermos. Mas a gente fica, vamos dizer assim, chateado com um monte de coisa. Você fica chateado com algumas coisas que acontecem no seu dia a dia? E uma das coisas que mais trazem para nós chateação, vamos dizer assim, é quando nós não somos reconhecidos. Fazer algo e não ser reconhecido por algo que fazemos, isso muitas vezes é difícil para nós. E se nós não estivermos na direção correta, olhando para Deus, nós nos perdemos diante dessa situação. Tem pessoas que fazem o bem para outros de uma forma muito recorrente, fazem isso várias vezes, mas muitas vezes não é reconhecido. Vamos dizer, uma dona de casa que está lá, faz o almoço, prepara o almoço para sua família todos os dias, mas as pessoas da família não reconhecem, não agradecem, não elogiam, não fazem nada, apenas como se aquilo fosse parte de um programa que eles estão fazendo. Agora é a hora do almoço, daqui a pouco é a hora do jantar, e não percebe aquele esforço, né? E muitas, percebo aí, olhando para as irmãs, pensam já no almoço, no dia anterior, já preparam, já sonham um cardápio, já pensam que fulano gosta, que o outro gosta. Então, o que tem aí? Tem todo um projeto de amor. Só que muitas vezes este projeto é um projeto que se faz todos os dias e muitas vezes não é reconhecido. E aí você pode ficar chateado por esse projeto que não é reconhecido. Ou um pai que vai trabalhar todos os dias, faz um esforço, atura um monte de coisa que ele não gostaria e só faz isso, não tinha já largado o emprego, só faz isso porque pensa ali nos filhos, pensa ali naquelas pessoas que ele é responsável. Ou mesmo você que está estudando, que está pensando em várias outras coisas, tem todo um sacrifício, mas quando você chega em casa também, o teu pai, tua mãe não reconhece aquele sacrifício.
aí ficam aquelas coisas que vão como que chateando a gente. Isso é um exemplo, e eu tenho certeza que existem muitos outros exemplos. Se você tiver outros exemplos, pode citar aí embaixo nos comentários, e você vai perceber que tem várias pessoas que se encaixam nesse exemplo que você vai dando. Então, nós temos muitas dessas situações. E aí o que acontece? Vem essa coisa de sentir que houve a ingratidão, nós ficarmos chateados, e a tendência é que nós também, às vezes, podendo elogiar, não elogiamos, podendo reconhecer alguém, não reconhecemos. E é muito interessante, porque às vezes cada um fica ali no seu mundo e não vai reconhecendo o mundo do outro. Bom, voltamos à palavra. Se nós pararmos nessas pequenas coisas do nosso dia a dia, pequenas no sentido diante daquela coisa do perdão que é monstruosa, que é quando um não fala com o outro, que agride verbalmente, pequeno em relação a isso, mas não pequeno no sentido de amor, no sentido de generosidade que é necessário para viver todo este momento. Bom, e aí você precisa avançar, porque senão você vai deixando o seu coração cheio daquele sentimento de dor, de tristeza. Poxa vida, não fizeram isso. E você começa a ficar chateado com o outro. Fica realmente, perde um entusiasmo, não é assim? A gente vai perdendo o entusiasmo, a gente vai perdendo o amor, porque não tem uma resposta. E aí é o salto, quando nós somos convidados a um amor maior. Quantas coisas você faz que não tem respostas? E quantas, então, delas o Senhor está te pedindo? Perdoa aqueles que não reconhecem, perdoa aqueles que realmente não veem aquilo que você desejaria que eles percebessem. E aí você é convidado a este patamar. Enfim, nós fazemos isso. Nesse tempo de pandemia, tinha um comentário muito interessante, virou até, de certo modo, uma piada, né? Que era assim, um cara que saiu da UTI, recebeu lá o seu custo da UTI, ter ficado numa UTI particular, e vocês sabem que dependendo do hospital, em média, tem hospitais que cobram muito mais caro do que isso, tem hospital que cobra um pouco menos, mas em média se cobra R$ 1.200 para se ficar numa UTI hoje internado. É um custo alto. E ele ficou lá para a questão do Covid por volta de 15 dias, ficando 15 dias, você multiplica isso por 1.200 e você vai perceber realmente que é uma fortuna. E aí quando ele leu, ele ficou assim, né, deu aquela tristeza. Alguém pergunta para ele por que ele estava daquele jeito, e ele responde, se era por causa do custo, né? Ele responde justamente que ele ficou pensando que ele nunca imaginou que era tão caro respirar, e que ele, ao longo de todos os seus anos, já tinha mais de 60 anos, ele nunca agradeceu a Deus que deu a ele o ar, que deu a capacidade dele respirar, que deu tudo para ele e nunca cobrou por isso. Quando nós perdemos algo, aí é que nós percebemos, infelizmente, que muitas vezes nós também fomos ingratos. Quando você talvez chegar à idade, você tiver dificuldade para andar, dificuldade para fazer coisas básicas, você vai perceber o quanto você recebeu e o quanto você nunca agradeceu por aquilo que você recebeu. Assim talvez o almoço seu que você tem todos os dias, aquilo que você tem dos seus amigos na faculdade, talvez você nunca agradeceu. E talvez muitas outras pessoas não fizeram o mesmo com você. Mas aí que está. Olha para o Pai nosso que está no céu. Olha para Ele e reconhece você por primeiro, que você tem um monte de coisa que você recebeu dele todos os dias e muitas delas você nem sequer agradeceu. Comece você agradecendo a Deus. Porque assim que você dá, você também recebe uma graça extraordinária. Pensando que você pode perdoar o seu irmão em tantas faltas, o Pai, que vê você também sendo ingrato com tantas outras coisas,
também vos perdoará. Também vos olhará de uma forma muito diferente, porque você fez isso com os seus irmãos. Que nós possamos ser gratos com os nossos irmãos, porque isso é ter gratidão com Deus. Assim, Deus também de certa forma, lógico que Ele vai sempre muito além de nós, não podemos sempre comparar nós com Deus, é sempre algo que realmente é desproporcional. Mas nós recebemos também de Deus a gratidão, nós recebemos de Deus o perdão, por isso faz você primeiro. Bom, pensa um pouquinho sobre isso para que possamos rezar na totalidade esta grande oração que o próprio Senhor nos ensinou. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.